Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Pod Silo. Para mim é muito especial porque essa figura, uma das melhores vozes do jornalismo esportivo, está muito feliz de estar aqui porque o trânsito foi parceiro dele. Demorou 2 horas para chegar. Tudo bem, Oliveira Andrade? Puxa vida, que prazer, hein? Muito obrigado pelo convite e desde já parabenizando você por essa nova empreitada, meu caro Nivaldo Desillo, que realmente possa dar tudo certo, que a repercussão seja muito grande, porque você é um desses profissionais que eu particularmente admiro faz tempo. Não sei se tem muita gente, né? Mas merecedor de todo o sucesso possível. Estou aqui na torcida e tentando, atendendo esse seu convite, colaborar de alguma forma, contar alguma história. Você falou do trânsito aí, aproveitar para reclamar, né? Atravessar a cidade é um absurdo a partir de 5 horas da tarde. As pistas já são estreitas, né? Agora eles inventaram a tal de faixa azul para motocicleta. Dizem que diminui acidente, né? Tá. Diminuiria acidente. Eu respeito muito essa classe dos motoboys, né? Eu acho que principalmente durante a pandemia eles prestaram um serviço espetacular para toda a população, né? Nos atenderam naqueles momentos em que a gente não podia sair de casa, não sabia se saía, se ficava, e aí você pedia uma comida e era prontamente atendido. Eu acho o trabalho deles sensacional, mas eles precisavam se conscientizar, assim como os ciclistas, né? Ciclistas de bike de passeio, porque tem ciclista que usa a bike para trabalhar, para entregar também, né? Mas eles precisavam se conscientizar de que é preciso respeitar as leis de trânsito, né? Eles não podem atravessar sinal vermelho, não podem andar na contramão, não podem andar em cima de calçada. Outro dia eu quase fui atropelado por uma bicicleta de entrega. Então, a gente respeita, mas eles também precisam respeitar, claro. Principalmente as regras do trânsito. Legal. Aí as coisas vão funcionar melhor. Agora está subindo o prédio em São Paulo que não para mais, muitos prédios a prefeitura liberando sem vaga de garagem. Virou um canteiro de obras, né? Tá difícil. E à noite, né? À noite, na pauleira, né? Eu não sei se tem construtora que vira 24 horas, mas que eles vão algumas até 10, 11 da noite, feliz de quem é vizinho, né, dessas obras. Né? Hoje eu fui agraciado com um recado no elevador do prédio onde eu moro, que a obra do metrô, ali na Avenida Sumaré, vai das 22 até às 6 da manhã. Então vai ser ótimo. Na Sumaré, né, da linha amarela. Isso. Né? Vai ser lindo. Só mais 2 anos. Não há nada que esteja ruim que não possa ficar pior, né? É isso aí, Desillo. Oliveira, feito este preâmbulo. Vamos lá, vamos falar um pouco da sua jornada na comunicação. São quantos anos na comunicação? Eu comecei de 17 para 18 anos, foi o meu primeiro contato com o microfone, né? Microfone de verdade, porque eu já brincava bastante em casa. Foi um sonho realizado. Eu corri atrás e fiz um teste, fui aprovado e comecei a minha vida lá na Rádio Educadora de Campinas, PRC9, que recentemente passou a se chamar Rádio Bandeirantes, né? Mas naquela época já era propriedade do Grupo Bandeirantes. Então ali foi o meu primeiro trabalho. Comecei como locutor de notícias de um programa esportivo diário, né? Tinha na hora do almoço, por volta de meio-dia até a 1, chamava Novidades Esportivas Antártica, né? E eu era um dos locutores. E depois fui apresentar também um programa dominical, que era uma grande resenha dominical de esportes, que dava resultado até do campeonato de Bangkok, da Tailândia, sei lá o quê. Começava, assim, depois da jornada esportiva, tipo 7h30 da noite, e ia embora, ia até às 10 da noite. E como é que chegavam os resultados? Como é que chegavam? Então, nessa época, a educadora, que era chefiada por um radialista chamado Salvador Lombardi Neto, que era o mais famoso radialista de Campinas, ela tinha um departamento de esportes muito bem estruturado. Ela tinha aqueles famosos rádios Transglobe, se não me engano. Não era Transglobe, era uns rádios importados, com não sei quantas faixas de onda. Na sala de esportes, a uns
3 ou 4 radiões daqueles, com os radioescutas acompanhando tudo e mais um pouco. Era impressionante. Inclusive, as grandes emissoras de São Paulo, às vezes, ligavam para a gente para pegar resultados que eles não tinham conseguido pegar. E o Lombardi fazia muita questão disso, sabe? Era um sujeito detalhista e rigoroso, adorava a rádio. Se ele pudesse, ele passava os dias dele lá dentro, dormia lá, entendeu? Ele transpirava a rádio. Era uma coisa assim impressionante. E a equipe era muito bem montada, com 3 narradores, 3 comentaristas. Depois eu fui ser repórter dessa equipe aí. Comecei a fazer reportagem esportiva. Logo depois de um tempo que eu estava apresentando os programas, aí me lançaram lá como repórter. Fiz parte durante um bom tempo. O que você lembra do seu tempo de repórter principiante na rua? Como é que é? Repórter de campo, né? Repórter de campo. Eu, como repórter de campo, tenho uma história muito engraçada, que no meu primeiro jogo, eu garoto, né, 17, 18 anos, primeiro jogo com aquele microfonão que você lembra, parecia um tijolo, né? Aqueles RCA, né? Eu com aquele microfonão, era um jogo da Ponte Preta, não vou lembrar o adversário, mas era um jogo da Ponte Preta, e o árbitro, quem era? Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, que naquela época era árbitro de futebol. Né? E eu, garoto, ingênuo, inexperiente, o Silvio entrou em campo com os bandeiras, eles ficaram ali batendo um papo, esperando pela entrada dos times em campo, e eu fui lá com o microfone, meus amigos, tal, da Rádio Educadora, aqui está o árbitro do jogo, Silvio Luiz. Boa tarde, Silvio, boa tarde. Eu falei, aí fiz uma pergunta imbecil, e ele, bem ao seu estilo, respondeu com os 2 pés no meu peito, né? Eu perguntei, seu Silvio, como é que vai ser o jogo? Ele virou para mim e falou assim, 11 de cada lado, um juiz e 2 bandeirinhas. Me desconcertou, me quebrou as pernas. Acabou. Me quebrou as pernas. Eu peguei, fiquei mudo, silêncio total, desliguei o microfone e lá em cima o narrador percebeu e tocou de lá e tal. Foi o meu primeiro contato com o Silvio, que depois eu falei algumas bobagens para ele, em off, e aí, passado um tempinho, a Ponte Preta foi jogar em Bauru contra o Noroeste. E era Silvio Luiz o juiz do jogo. E ele fez umas lambanças lá, e a torcida começou a pegar, a torcida do Noroeste começou a pegar no pé dele, e em coro, homenagear a mamãe do Silvio, tal, e o tempo todo ali. E quando ele apitou, ele era safo, né? Quando ele foi apitar o final do jogo, ele veio já para próximo da lateral do campo, já na boca do túnel, né? E encerrou o jogo, Neguinho já pulou o alambrado para pegar o Silvio. Ele desceu a escadaria lá para o vestiário, acho que ele não pisou em nenhum degrau, né? E depois disso, depois do jogo, a situação acalmou, polícia e tal. Aí, ao cruzar com ele, eu falei, bem feito, né? Então, eu tive, no meu começo de carreira, eu tive, assim, essa rusga com o Silvio Luiz. Nós ficamos de nariz torcido um para o outro, né? Depois vieram outros jogos que ele apitou e a gente nem se cumprimentava, né? Mas, passado um tempo, eu fui trabalhar na Rádio e TV Record, lá no antigo aeroporto, né, na antiga sede do aeroporto, ainda sob controle da família Machado de Carvalho. Eu fui levado pelo Fausto Silva. O Fausto veio um pouco antes, e aí, passados uns meses, ele falou, você precisa vir para cá, vai abrir uma vaga de repórter na Rádio Record e na TV Record, você vai fazer as 2 coisas, tal, vem para cá. Insistiu, peguei, fiz uma entrevistinha lá e fui aprovado e mudei para São Paulo para trabalhar na Rádio TV Record. E aí cruzei com o Silvio, que o Silvio trabalhava na Record, né? Era da Record, tinha programas lá, apesar de paralelamente atuar como árbitro, né? E aí o Faustão nos aproximou e tal, e ficamos grandes amigos, né? Eu tive um bom relacionamento com o Silvio. A partir daí, lamentei, fiquei impactado com a morte do Silvio, porque ao mesmo tempo a gente olha no retrovisor e fica
confortável de ver que ele teve uma vida muito boa, né? Pô, viveu 89 anos, amigo, não é para qualquer um, não. É uma bênção, né? E ele viveu muito bem esses 89 anos e fazendo aquilo que ele mais gostava, trabalhando. Ele morreu trabalhando, né? Saiu lá da Record numa cadeira de rodas para o hospital, do hospital para casa, de casa para o hospital, até falecer. Mas viveu bem o Silvio, viveu bem, foi um grande chefe de família, criou uma família muito bonita, né? Casado com a dona Márcia, com aqueles 2 filhos dele maravilhosos. Que ele esteja descansando no céu, né? Faz muita falta no nosso dia a dia, porque a gente se encontrava de vez em quando, nós temos um grupinho que se reúne. Agora já está mais espaçado isso, mas teve um tempo que a gente era mais constante nessas reuniões, para falar mal da vida alheia, para falar da nossa vida, né? E o Silvio, ultimamente, ele já não estava indo mais, né? Por causa da idade, porque ele a família ainda mora lá, né, em Alphaville, e saía à noite, estava complicado. Estava complicado. Mas faz muita falta. Como é que você define ele? O Silvio? O Silvio era único. Eu defino o Silvio como único. O Silvio foi muito feliz, muito inteligente quando ele começou a narrar, que ele olhou para os lados, olhou para a concorrência e ele deve ter pensado, bom, se eu não fizer diferente, eu vou ser mais um. Ele achou um nicho, né? E criou aqueles bordões que até hoje estão na nossa memória e vão continuar para sempre, né? Ele criou um estilo diferente. Eu coloco o Silvio na mesma prateleira do Luciano do Vale e do Galvão Bueno. É um trio que realmente sustentou, né, nos mais altos patamares a narração esportiva durante décadas aí, a partir de começo dos anos 80, né? E até um tempo mais recente. Eu coloco o Silvio na mesma prateleira e o Silvio era o seguinte, era uma pessoa, para quem convivia com ele era uma pessoa difícil, né? Ele era um fio desencapado. Ele, às vezes, ele tinha algumas atitudes que acabavam arranhando um pouco a imagem dele, né? Mas era uma ótima pessoa, de um grande coração. Isso aí, nós conhecemos outros que também são assim, né? Os chamados fios desencapados, né? O sujeito, você fala alguma coisa, de repente ele te dá uma resposta atravessada, aí no dia seguinte, ou horas depois, ele se arrepende, pede desculpas e tal. Depende muito do dia, né? Que você pega pela frente. Eu não conheço José Luiz da Atena, você conhece, né? Você conhece José Ferreira Neto? Então, são mais ou menos da mesma linhagem, né? Quais são os principais fios desencapados? São esses dois? Não, eu acho que são os 3, né? Eu acho que são os 3. O Neto melhorou muito aí de uns tempos para cá. O Datena não engole seco, não. Ele te dá a resposta imediata, na medida. E o Silvio também era assim, sabe? O Silvio às vezes falava alguma coisa achando que estava brincando com a pessoa e dependendo da pessoa, ela levava a sério. Ou alguns entendiam como brincadeira. Isso é coisa dele, tá? Eu me lembro de um episódio num posto de gasolina, na Anhanguera. Nós estávamos indo fazer um jogo, se não me engano, em Ribeirão Preto. Eu, pela Globo, o Silvio pela Bandeirantes. Aí coincidiu de pararmos lá nesse posto para tomar um lanche, né? Tomar um café, dar uma relaxada. E aí, no posto de gasolina, um garotinho se aproximou dele e falou: ô tio, qualquer coisa desse tipo. Sabe como é que é meu nome? Aí o Silvio falou: não. Falou: é Silvio. É em sua homenagem. Né? Meu pai colocou esse nome, que ele é seu fã e tal. Eu falou algumas coisas lá. Aí o Silvio olhou pro menino e falou assim: eu com isso. Entendeu? Então, mas era dele isso. Era dele. Mas o que não tira do Silvio, principalmente essa condição de grande narrador esportivo que ele foi e de amigo dos amigos. Amigo dos amigos.
Eu tive um episódio aí que você sabe muito bem, recentemente na Record. O Silvio, acho que foi a primeira pessoa, mesmo trabalhando lá, hein? A primeira pessoa que se manifestou, que me mandou um áudio que eu vou guardar para sempre comigo, no WhatsApp. E virava e mexia, qualquer coisa que acontecia, ligava preocupado, perguntando, né? Fazia isso com os companheiros todos. O Kleber Machado mesmo, quando não era escalado para algum jogo importante, ele imediatamente, quando ele sabia da escala, ficava sabendo da escala, ele imediatamente entrava em contato com o Kleber. Mas por que você não vai fazer o jogo? Pô, justiça, não sei o quê. Mas é isso aí, Nivaldo, o que mais? Não, eu queria saber Eu recebi só até aqui, quantos minutos? Não, depois tem um lanchinho ali fora, você não almoçou. O Oliveira, você vê muita vaidade na área de narração esportiva, escala. A vaidade é o grande problema da televisão, né? Ela pega todo mundo, não é só na nossa área de jornalismo esportivo, narração esportiva. Eu acho que a televisão é o seguinte, a pessoa, quando entra para a TV, para fazer parte de uma equipe de esportes, como na Globo, na Bandeirantes, seja lá onde for, se ela não estiver preparada, né, não pensar direito, não colocar os pés no chão, ela vai ser picada pela mosca azul. Com certeza. Né? Eu estou dizendo isso baseado em alguns casos que eu vivi como chefe de jornalismo da TV Campinas, hoje EPTV, né, e depois da TV Ribeirão. Eu enfrentei muitos problemas desse tipo aí, envolvendo ego, vaidade e tudo mais. Tinha uma vaga, abriu-se uma vaga para a reportagem e eu tinha 2 candidatos. Falei, olha, a vaga é uma só, prestem bem atenção. Vocês vão sair, vão revezar cada dia um. A chefia vai escalar para uma reportagem, ou para duas, 3, não importa. E a gente vai fazer uma avaliação depois de um período e eu vou ter que escolher um. Né? E aí escolhi um. E o que ficou de fora, meu Deus, rapaz, o cara teve uma crise quando eu falei para ele que ele não tinha sido escolhido. Poxa, o que eu vou dizer aí para as pessoas agora que já me conhecem quando me vê? Esse é um exemplo bem dado, que já me veem na televisão, pessoas que vêm falar comigo, que viram na minha reportagem. O que eu vou falar para as pessoas? Sabe, então a coisa é por aí, é por aí. A pessoa que está na área jornalística da televisão, entretenimento é outra coisa, artista é outra coisa, né? Cantor, ator, atriz, entretenimento é outra coisa. Agora, na área de jornalismo, é preciso entender que jornalista não é artista. Não é artista. O compromisso é com a notícia, com a informação. E o fato de aparecer, de botar a cara lá no vídeo, é uma consequência. E tem que entender que não se pode deixar levar por isso. Né? Mas as pessoas acabam. Né? E varia, claro. Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que absorve bem isso, que leva tranquilamente, que esquece o problema do vídeo, de aparecer. E tinha outras, eu enfrentei outros problemas. As mulheres repórteres, principalmente, disputavam muito as melhores pautas. Né? Ninguém queria fazer a 3ª ou 4ª matéria, todo mundo queria o filé mignon, né? Principalmente as mulheres, porque sabia que, de repente, poderia render um jornal nacional, né? Então, é por aí. Eu acho que quem está começando, e são muitos que estão começando, conforme a gente dá uma olhada aí no mercado, tem muitos garotos, muitas garotas saindo da faculdade ou ainda cursando a faculdade, começando as suas carreiras. Então, é importante que eles se conscientizem disso. Né? O compromisso do jornalista é outro. Não tem nada a ver com entretenimento, com aparecer bonitinho no vídeo. Hoje até que isso
mudou muito. Quebrou um pouco esse paradigma. Quebrou né? muito, quebrou muito. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar na TV Globo, em 1985, eu me lembro que ainda havia um rigor imenso, um rigor absurdo com determinadas coisas. Né? Hoje até eu lembrei da Alice Maria quando eu coloquei essa camisa. Eu passei uma temporada no Rio apresentando o Globo Esporte, em rede, e nunca me esqueço. Aí saí do estúdio, quando terminou o programa, cruzei com a Alice Maria ali no saguão, e ela falou para mim, olha, eu vou te dizer uma coisa, viu? Você não pode usar essa cor de camisa. Eu falei, tá bom, tudo bem, obrigado pela informação e tal. Tinha muito disso, né? Não podia aparecer com um nó da gravata torto, que já vinha memorando. Pô, eles quebraram muito. E até recentemente, eu achava que isso ia mais longe, mas pelo jeito não vai não, né? Eles estavam aceitando mais os veteranos no vídeo, né? Tanto na apresentação como na reportagem. Mas, de repente, começaram a limpar a área de grandes repórteres, abrir mão do talento dessas pessoas, mas tudo em função da crise que toma conta do país, né? Você acha que essa é uma tendência? Eu acho que é. Já é uma realidade. As empresas, a era dos grandes salários acabou, né? Isso é uma realidade. Acabou. Então, como é que você faz para enxugar a tua folha de pagamento? A primeira providência, em função da pressão que houve, principalmente para cima da TV Globo há pouco tempo, é transformar as pessoas jurídicas, os PJs, voltar para a CLT. Isso já aconteceu, acho que com quase todo mundo, pelo que eu sei, pelo que eu tenho de informação, na TV Globo, né? E para você fazer um PJ voltar para a CLT, você está pagando 2 salários com os encargos. Claro, isso representa 2 salários, dobra. Né? Dobra. Então, eu acho que essa já foi uma providência que obriga, inclusive, a empresa a reduzir salário. Olha, nós estamos sendo pressionados pela Receita Federal, sei lá por quem, qual outro órgão que está pressionando, e vamos ter que passar todo mundo para a CLT. Agora, para passar para a CLT... Não dá para manter. Não, nós vamos ter que reduzir teu salário. Eu sei, não vou citar nomes aqui, de algumas pessoas que passaram de PJ para CLT numa determinada emissora, mas ela compensou que o desconto que passou a ser, principalmente do imposto de renda, de 27%, que com esse desconto ela não sofresse prejuízos. Ela fez uma conta de chegada lá e tal, mas com o objetivo mesmo de passar para a CLT para fugir da pressão do governo. Né? Agora, não há dúvida que, independentemente disso, de CLT ou PJ, os tempos são outros, né? O faturamento das emissoras caiu. Sim. Caiu bruscamente. Hoje nós temos aí as verbas de publicidade totalmente pulverizadas, né? A internet tem roubado muita verba, não só das emissoras de televisão, tem roubado muita verba do rádio, da imprensa escrita. Né? Jornal que sumiu. Não, os jornais estão sumindo. Uma cidade como a minha, com 1.200.000, 300.000 habitantes, está reduzida a apenas um jornal que circula de segunda a domingo, né? E que encolheu de uma forma assustadora. Jornal que não tem hoje, diariamente, não tem mais do que 2, 3 anúncios classificados. Antes tinha 2, 3 páginas. Eu lembro, o Correio Popular exatamente, era o Correio grossura. Popular, é o Correio Popular, que está às voltas aí faz tempo, com uma crise braba, muito braba. Está se sustentando, está ali, se equilibrando no fio da navalha. Né? Eu acho que essa é outra tendência. Qual o caminho para o jornal vai virar digital, como alguns já são, né? Já estão na internet. Eu mesmo cancelei a minha assinatura da Folha de São Paulo e fiquei só com o digital. Eu recebia, porque eu gosto de ler jornal. Eu gosto. O Correio eu ainda recebo lá, mantenho e tal. Eu gosto, é um hábito antigo nosso. Né? Sim.
Eu não sei lá fora como é que está isso, porque em alguns países, né, França, Inglaterra principalmente, o povo lê muito jornal. Não, ainda tem. Você entra no metrô, né? Sim. Você entra no metrô de manhã, tá todo mundo, né? Aí o cara lê o jornal, pai, joga lá, fica uma pilha assim dos vagões, isso. né? Tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa, Tá. né? Você é uma pessoa viajada. Você Não, deve ter é que eu estado por fui, lá eu tive a felicidade de visitar a Itália e a França em janeiro, e é a mesma coisa. Eu reparei nisso, porque aqui a banca de revista não, faz de tudo. A banca de jornal. Só não tem jornal. Não, E o jornal, você compra o pacotinho para levar para o cachorro fazer xixi. É. Infelizmente, no Brasil está essa tendência. É uma pena, né? É uma pena. Para um jornalista de cabelo branco, qual é o caminho? A minha voz continua a mesma, né? Mas os meus cabelos... Você está falando do seu, imagina os meus. Qual foi a pergunta? O caminho para o jornalista grisalho. Para o jornalista grisalho? INSS, aposentadoria. Eu tenho pensado muito nisso, confesso a você que tenho pensado muito nisso. Eu acho que todos nós temos um prazo de validade, não é? Então eu começo a olhar para os meus companheiros que estão aí se afastando. Eu olho para o José Silvério, vejo o Milton Neves mais recentemente. São pessoas da minha geração, não é? Então eu tenho pensado muito nisso. Eu não sei se ainda vou ter mercado. Eu estou trabalhando atualmente ainda no Band Esportes, graças a Deus, né? Mas eu não sei, sinceramente, daqui para frente, se alguma outra porta vai se abrir. Eu continuo acreditando, tenho muita fé que alguma coisa possa aparecer, mas aí esbarra nesse outro problema, né? O problema dos cabelos brancos, do etarismo, né? Do etarismo. Eu estava falando aqui com você sobre isso e, ao mesmo tempo, caiu aqui na minha memória o Silvio Luiz, já que a gente falou do Silvio, o Juarez Soares e o Ceará foram contratados há uns tempos atrás pela Rede TV. E eu me lembro que o Ceará comentou comigo isso. Ele falou, pô, rapaz, tem hora que dá vontade de chutar tudo pro alto, porque a gente vai ficando velho e você é obrigado, às vezes, a entrar num ambiente tomado pelos jovens e a ouvir determinadas coisas. Foi o que aconteceu com eles. Lá, quando eles entraram na redação, me contou ele, que eles foram apresentados para o pessoal, eles tinham acabado de acertar o contrato, eles iam apresentar, né? Apresentavam lá um programa, sim, eu não me lembro. Tinha um programa. Aí ele ouviu de uma determinada repórter, também não vou citar o nome dela, eles ouviram lá do fundo, xiii, agora cheirou na fitalina. Então, sabe, mas a gente, no fim, se acaba ficando sujeito a determinadas coisas. O etarismo, né? Fulano já está com 70 anos, só que hoje uma pessoa de 70 anos é diferente da pessoa da época do meu pai, por exemplo, né? Dos pais dos meus amigos. Eu me lembro que, as pessoas com 60 anos não viam a hora de botar o pijama, de aposentar, né? Se vestiam de uma outra maneira. Eram pessoas idosas, com 50 e poucos anos, com 60 anos. Mas hoje isso mudou. Hoje tem muita gente produtiva aí, acima de 60 anos. Você vê o Silvio. O Silvio trabalhou até os 89 anos. Lúcido, né? Mas eu tenho um pouco de medo disso, sabe? De ouvir alguma bobagem. Sei lá. Eu volto a te dizer, eu acho que nós temos um prazo de validade. Agora, feliz de quem pode pendurar a chuteira, né? Pendurar o microfone, seja lá o que vai pendurar, né? Feliz de quem pode. Né? O Milton Neves, por exemplo, se quiser parar de trabalhar, como pelo jeito vai parar mesmo, né? Já parou, não sei se ele volta. Se quiser voltar, claro, é um nome muito forte, comercialmente falando, né? Tem espaço para ele aí. Mas se não voltar, tá com a vida ganha, né? Felizmente, tá com a vida ganha, a família constituída. São poucos os casos, né? Em que você tem a independência, né? Depois de uma jornada. Eu, por exemplo, se você me perguntar, você está bem financeiramente, eu não posso reclamar, né?
Mas não estou rico, não fiquei rico. Todo o dinheiro que eu ganhei investi na educação dos meus filhos, principalmente, né? Então, eu pretendo continuar trabalhando, a não ser que confira hoje à noite a Mega Sena, a Loto, como é que chama? Milionária, né? Pô, ganhei. Mas eu preciso continuar trabalhando, pretendo continuar trabalhando, porque eu estou com boa saúde, né? Tem aqueles perrengues de vez em quando, inerentes à idade, coisas nada grave, né? Então eu me considero com boa saúde para continuar. Mas é preciso também ter inspiração, né? Ter assim, você olhar para o que tem para você, reservado para você, e entender que é legal. Pô, olha, tem tais eventos X, Y, Z, pô, que bom, pô, legal, vamos embora. Mas isso também está ficando cada vez mais escasso, pelos valores astronômicos, né, que são cobrados pelos direitos de imagem, pelos direitos de transmissão. Não dá para embarcar mais, não é para qualquer um, né? A gente, por exemplo, lá no Band Esportes, eu estou no Band Esportes desde 2012, e quantos eventos importantes que a gente fez no Band Esportes, né? Pô, eu mesmo fiz Mundial de Clubes do Corinthians, depois fomos para Roland Garros durante 3, 4, 5 anos, né? Um grande slam fantástico de tênis que eu nunca tinha feito, o Band Esportes me deu essa oportunidade. Olimpíada de Londres, fizemos, foi uma belíssima cobertura. Depois a Olimpíada do Rio de Janeiro, né? 2016. Sim. Então, fizemos muitos eventos. Fizemos o tênis de Wimbledon. Mas aí, hoje, onde é que está o dinheiro para você abraçar um evento como esse, Roland Garros, por exemplo? Você pode até ir lá e comprar. Agora, eu quero ver a comercialização das cotas para cobrir o investimento e ainda dar um pouco de lucro para a empresa. Se for para empatar, se fosse só para empatar, ainda estaria bom, mas nem isso. É complicado no mercado atual, porque são cotas pesadas. Sim. Né? Oliveira, você já conseguiu absorver o que aconteceu na Record? Aquela história, Olha, já passou? Eu sinceramente, eu procuro não pensar nisso. Os primeiros dias eu fiquei bastante chocado mesmo, sabe? Eu não esperava por isso. Não esperava. Acho que foi uma atitude, não sei quais as pessoas, mas imagino, não é, que, segundo quem me informou, que eles não queriam continuar comigo, todo constrangido, olha, putz, não sei como é que eu vou te dizer isso, mas a Record não quer continuar com você. Eu falei, só gostaria de saber a razão, me dê uma razão. Né? Ele falou, então, eu não sei, isso veio lá de cima para baixo, aqui a gente nunca fica sabendo, aqui acontecem umas coisas estranhas e tal, mas vão te pagar tudo certinho e tal. Eu falei, o dinheiro aí é o de menos, amigo, prejuízo moral, né? A repercussão disso é que ninguém paga, mas claro que eu vou querer receber o que está em contrato e fim de papo. Mas eu acho que foi uma atitude de pessoas canalhas e covardes, eu não tenho medo de dizer isso. Canalhas e covardes. Porque se não fossem covardes, poderiam ser pelo menos canalhas, né? Mas me dizer, olha, pô, não gostei da sua narração, das suas 2 narrações, não gostei, não gostamos, e está no contrato que nós podemos romper, assim como você poderia romper, não é? A qualquer momento chegar aqui e falar, olha, não estou gostando do ambiente aqui, a coisa aqui está meio pesada, eu vou cair fora. Você pagaria a multa e tchau e benção, né? Benção não, porque acho que não sei se teria. Mas aí, não teve justificativa nenhuma. Nenhuma. O que se comentou, que eu consegui captar através de algumas pessoas, é que houve, e eu não li nenhuma, uma carga imensa de mensagens nas redes sociais descendo o porrete em mim. Né? Agora, se a empresa vai se guiar por isso, meu Deus, o Galvão Bueno, se a Globo fosse se guiar por todos os xingamentos que ele recebia durante uma transmissão, não só ele, os outros narradores, Todos, acontece com todo mundo. Claro. Rede social é um esgoto. É um esgoto. As pessoas se escondem através de pseudônimos, botam lá uma fotinha de cachorro para te atacar. Então, eu não li nenhuma. Eu não li nenhuma.
E aí acho também que o que aconteceu? Eles demitiram a equipe de esportes, depois do Paulistão em que o Kleber Machado narrou, eles fizeram uma limpa lá. Mandaram a Milene Ceribelli embora, o rapaz que narrou os 2 primeiros campeonatos, esse que está lá, Lucas Pereira, também foi demitido, junto com outras pessoas lá, Roberto Tomé. Bom, esqueceram, ou não esqueceram, que eles teriam um Paulistão de 2024 para fazer. Né? Mas o que eles pensaram? Bom, Kleber Machado deu um tremendo resultado comercial para nós, e ele não vai assinar com ninguém, aí em 24 a gente chama o Kleber de novo. Só que o Kleber assinou com o SBT e deu um drible da vaca neles, né? E aí caiu a ficha. O locutor que deveria ter sido mantido para fazer 2024 tinha sido demitido, o Lucas. E aí, bom, para não passar recibo, não vamos trazer o Lucas, não. Embora tivesse lá dentro uma grande pressão para trazer de volta, porque o cara eu não conheço, mas me parece que além de um bom profissional, uma boa pessoa, tinha um bom ambiente lá, estava lá há 12 anos, pô. Né? E foi mandado embora porque ganhava muito bem. Aí, bom, contrato o Oliveira. Fui lá, acertei tudo, ficamos conversando mais de um mês quase. Acerta aqui, acerta lá e faz contrato e tira foto, toda aquela parafernália, né? E prova uniforme e tal. Tá tudo certo, tudo certo. Aí vem o primeiro jogo, eu tenho uma autocrítica feroz, eu sei quando eu erro, eu sei aonde errei, eu sei que poderia ter sido melhor. Veio o primeiro jogo e aquela pressão toda, 50 pessoas no estúdio, aí o coordenador da transmissão inventa de fazer um pilotinho meia hora antes de entrar no ar, porque o Casagrande tinha faltado no piloto. Bom, o Casa está aí no estúdio, vamos fazer um piloto da abertura de novo agora com a presença dele, e você ali querendo se concentrar pro jogo, e um monte de gente dando palpite, entendeu? Porque era um time novo que tinha sido escalado para fazer o campeonato desse ano, porque do ano passado tinha um monte de gente que tinha saído, tinha sido mandado embora. Aí, pô, vem o jogo. O começo do jogo foi meio nervoso. Eu estava um pouco nervoso por causa de tudo aquilo, tal. Ambiente novo. Aí eu não cometi grandes erros. Algumas jogadas ficaram realmente sem emoção. No comecinho do jogo teve um ataque do Guarani que eu não consegui identificar o jogador, então ficou uma coisa meio... Mas nada grave. Nada grave. E outros erros, como todo narrador comete. Outros erros. Você está ali ao vivo, segurando ao vivo, o nego te falando na tua orelha, repórter chamando, o comentarista querendo falar, cutucando você. Então, texto comercial para você ler. tem ali. E outra, era o primeiro jogo. Eu não tinha feito jogo nenhum do Guarani, há séculos que eu não fazia um jogo do Guarani, não conseguia identificar, mas com 5 minutos eu já sabia quem era quem e acabou. Entendeu? O principal, o Ibope foi dentro do previsto. Foi a maior audiência de um jogo de estreia no Paulistão da Record. Nenhum absurdo de audiência, mas foi a maior. Foi tudo certinho. Né? Aí no segundo jogo, a previsão era de ficar entre 5 e 7 pontos com Palmeiras e Inter de Limeira, né? Palmeiras e Inter de Limeira. E ficou entre 5 e 7, passou até um pouquinho. Quer dizer, não comprometeu, a audiência não comprometeu. Entendeu? Nada. E também nesse segundo jogo, teve uma ou outra coisinha, mas nada grave, bicho, nada. Então, não sei, já passou, não me interessa que eles sejam felizes e eu vou tocando a minha vida aqui. Me pagaram, não posso reclamar, cumpriram tudo certinho, maravilhoso, mas tem o lado que te atinge, né? Por causa da repercussão, né? Hoje você tem vários sites sensacionalistas que eles pegam pelo lado pior da coisa, né? Fulano demitido depois de 2 jogos. E aí isso machuca um pouco, né? Aí você vai ler, o texto é um pouco diferente, é mais suave. Mas a manchete, que é o que muita gente lê, só a manchete, o título, é uma porrada. Os primeiros dias eu fiquei muito mal, viu? Fiquei mal porque foi uma coisa assim inesperada. E inesperada para muita gente, né? Claro, claro. Mas o que me compensou, o que me deixou realmente confortável,
foi a solidariedade, né, dos amigos, a manifestação de gente que eu até nem esperava, né, com belíssimos textos na internet, partindo em minha defesa, né? Isso aí eu realmente eu li com satisfação, sabe? Muitos comentários, como o comentário do Mauro Betting, e de tantos outros, Você volta para a Record um dia? Não. Não volto. Eu já tinha trabalhado lá durante 8 anos, né? E quando recebi esse convite agora, eu recebi com satisfação, porque consegui que o Band Esportes me liberasse um contrato de 3 meses só, não vai haver conflito, é aberta com fechada, né? Eu recebi com satisfação, até porque o contrato era bom, a grana era boa, né? Nesses períodos de vacas magras, você receber uma proposta como essa, dá para pagar uns boletos, né? E eu tenho, e não são muitos, e não são poucos, né? Mas eu confesso, independente do que aconteceu agora, como eu te disse, eu já trabalhei lá, já tinha trabalhado lá durante 8 anos, e é um ambiente diferente. É um ambiente diferente. Parece que, não sei, é uma coisa pesada, você vê algumas pessoas que estão sempre pisando em ovos. Eu me lembro que quando eu fui para lá na primeira vez, que algumas pessoas já acostumadas lá com o ambiente nos alertavam. Aqui, cuidado com o que se fala nos corredores, cuidado com o que se fala nas viaturas quando sair para reportagem, quando sair para transmissão. Mas por quê? Não, é porque aqui tem os dedos duros, né? Os espiões. Falavam que eram os espiões da igreja. Não sei se é verdade, se é mentira, mas é um lugar que aonde você forma uma rodinha, por exemplo, num corredor, você pode esperar que já vai encostar alguém com uma vassoura, com um pano para limpar e vai ficar por ali, entendeu? Então a impressão que dá é essa mesmo, né? É essa mesmo. E eles são assim de uma frieza espantadora, né? Mas vamos deixar isso para lá. Acho que nós já perdemos muito tempo falando deles aqui. Respondendo a sua pergunta, eu não trabalharia lá mais, de jeito nenhum, a não ser que eu recebesse uma justificativa. Olha, o que aconteceu foi isso. Nós nos desculpamos com você, estamos te chamando aqui para pedir desculpas pelo que aconteceu no passado aí, tá? E vamos te recompensar com um novo contrato, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, a grana é essa aqui, aí tudo bem. Mas simplesmente eu correr atrás de um empreguinho lá, pode esquecer. E eles também, com certeza, não. Depois de tudo que repercutiu, né, depois de tudo que nós estamos falando aqui agora, né, quem tomou essa atitude lá sabe que eu estou me dirigindo a ele, né? Eu só não vou colocar nome porque eu não tenho certeza. Claro. Mas que é um canalha covarde, não tenha dúvida. Um não, são 2. Legal. Vamos falar de coisas boas. A sua principal narração, você tem uma para escolher em 50 anos de esporte? Não, Evaldo, tem. Eu sinceramente, eu não tenho uma para escolher. Puxa vida, eu fiz tantos jogos. As de mais emoção. Não, eu, por exemplo, a minha primeira vez em Wembley foi algo assim sensacional, não é? No velho estádio de Wembley, eu fiz a narração da final da Copa, da Liga, o Sampdoria, do Toninho Cerezo, e o Barcelona, do Ronald Koeman. Então esse foi um jogo, sabe? Quando eu entrei em Wembley, pisei no estádio, eu estava com Pedro Bial e Raul Plasman. E, sabe, tive uma sensação assim, indescritível para quem gosta de esporte, para quem ama o futebol, né? Você olhar e ver aquele estádio com gente saindo pelo ladrão, uma festa das torcidas, né? Sensacional. Esse jogo aconteceu o seguinte, o gol do Koeman, do Ronald Koeman, que foi um gol de falta, eu narrei e esgoelei, né? Porque aquilo tava aquele jogo tenso, aquele negócio, de repente o cara vai lá e pá,
caixa, né? E eu esgoelei. Bom, no intervalo, eu fui procurado pela repórter da BBC de Londres, que estava cobrindo o jogo, fazendo a matéria do jogo, matéria do ambiente, né? E ela me pediu para narrar o gol de novo. Ela falou, olha, eu vi a distância e eu nunca vi um grito de gol assim, tão entusiasmado e tal. Será que você pode repetir para mim? E eu tive que repetir no intervalo a narração do gol e fui para a BBC, amigo, né? Então, esse é um jogo que me marcou. Um outro jogo, esse mais recente, foi o Mundial do Corinthians, em 2012, né, com o gol do Guerreiro. Foi o meu primeiro jogo no Band Esportes. Eu tinha acabado de ser contratado e aconteceu do Vaz sair, eles me contrataram, e aí logo depois, alguns dias depois, não me lembro quanto tempo foi, mas foi logo em seguida, decisão do Mundial, e eu fui escalado. Então esse foi um jogo também interessante, mas tem muitos outros, né? Tem muitos outros. Eu já disse anteriormente que o Band Esportes me proporcionou narrar tênis, que era coisa que eu fiquei 15 anos na Globo e nunca narrei uma partida de tênis, porque a Globo não fazia tênis, por causa da grade, não é? Uma única vez o Armando Nogueira cismou de colocar um jogo de tênis no ar e quase foi rifado pelo Boni, porque não tem hora para acabar. E foi o que aconteceu, derrubou toda a grade da Globo. Deu uma maior confusão. Então a Globo não fazia tênis. Eu nunca tinha feito narração de uma partida de tênis. E comecei a fazer no Band Esportes, e o Band Esportes me proporcionou, quando comprou os direitos lá de Roland Garros, ir para lá com a equipe para fazer em loco, que é outro evento espetacular, né? Quem nunca teve a chance e gosta de tênis, evidentemente, de ir a um Grand Slam, principalmente lá. Lá tem um astral diferente, é um lugar diferente, é um evento que dá gosto você fazer, né? Você não percebe as horas passando, às vezes você chega de manhã na quadra, tipo 9 horas da manhã, 8 horas, 9 horas da manhã, e o tempo vai passando. Quando você olha, principalmente no verão, tá claro, pô, tô aqui desde as 9 da manhã, já são 8 da noite, né? Mas é porque tem toda uma estrutura espetacular, gente bonita, gente de todas as partes. É muito bom. Eu devo isso ao Band Esportes, ter feito finais de Djokovic e de Rafael Nadal. Isso aí não tem preço. Não tem preço. Uma final do Nadal lá, ele, o rei do saibro, né, com toda aquela plateia, homenageando o espanhol, né? Promovendo assim uma atmosfera. É muito bom, é muito bom. Sabe? Então, agora, de jogo de futebol, nossa, tem um jogo também que me marcou muito, que foi a decisão Botafogo e Flamengo, do Campeonato Carioca, 3-2 para o Flamengo, aquele jogo em que caiu o guarda-corpo da arquibancada do velho Maracanã, lembra? Sei. Em que a galera forçou e aquilo veio abaixo. Cedeu, né? Não, foi uma tragédia. Esse jogo realmente ficou marcado na minha cabeça, porque foi uma coisa assim, assustadora mesmo. Assustadora. Se não me engano, foi 3-2. Decisão do Carioca? Do Carioca, né? Não foi do Brasileiro. Não, acho que não. Brasileiro não. A gente acha, a gente vai achando. Não, mas tudo bem. Narradores aí, quem é a grande promessa para o futuro? Você vê grandes nomes aí? Olha, eu posso falar como espectador, né? Porque quem sou eu para avaliar, para analisar o trabalho de companheiros, de jovens companheiros, né? O que eu tenho observado é que de uns tempos para cá, com as TVs a cabo, né? Com as novas plataformas, surgiram muitos talentos aí. Muitos, não vou exagerar, acho que exagerei falando muitos talentos. Alguns talentos, né? Porque, numa comparação com o tempo que eu comecei, né, que os narradores da minha geração todos começaram, diga. Brasileirão de 92. Decisão, né? Exato, decisão. Brasileirão. Eu tô
É muita coisa na cabeça. Mas foi 3-2. 3-2. Com um gol do Júnior Capacete. Eu vou abrir de novo. Júnior Capacete, acho que marcou o terceiro gol de falta. Rapaz, o Maracanã veio abaixo. Tá, o que a gente estava falando? Bom, até eu achar estava aqui? falando dos narradores. Tá. Tá? Aí, você tem grandes nomes aí? Então, eu estava falando fazendo uma comparação com a época que eu comecei, os narradores da minha geração começaram. Naquele tempo, tem gente que hoje está narrando aí que não passaria nem na porta da emissora. Não passaria da porta, da recepção. Eu tenho ouvido algumas narrações aí que, sabe? Mas é necessidade. As TVs por assinatura, você pega aí, Premiere, tem uma avalanche de transmissões a cada rodada. Então tem que preencher. Todo jogo tem que ter um narrador. Então, eles acabam abrindo espaço para alguns fraquinhos, né? Mas tem os novos que surgiram aí, que eu acho que tem muita condição, muita condição. Quais são os principais nomes que você vê? Não, eu vejo o Everaldo Marques, por exemplo, eu gosto muito do Everaldo. Estou falando como espectador, hein? O Villani, Gustavo Villani também, são os dois que foram contratados há pouco tempo, né, pela Globo. Quem mais? O Paulo Andrade é um bom narrador, se transferiu agora da ESPN para a TV Globo, sem dúvida. Sabe, esses três, por exemplo, me agradam porque eles... o tom de narração deles é normal, né? Há uma tendência hoje de gritaria. Eu não tenho nada contra. O cara pode gritar, pode ser o Tarzan que for, entendeu? Mas tem horas que há um exagero. O cara quer transformar prata em ouro a todo momento. Tem locutor que vibra no arremesso manual, não é? Eu acho que não é por aí. Não é por aí. Então, por isso que eu citei esses três. Eu gosto muito. Gosto muito. Tem também o Rogério Vogan, da ESPN, que narra num ritmo forte, né? Como o Paulo Andrade também. Mas não há exagero, não é? Com colocações perfeitas. Quem mais? Enfim, tem uns novos aí que estão comendo pelas beiradas, vêm lentamente, esperando por merecer uma oportunidade. O Band Esportes, por exemplo, tem dado espaço para alguns desses novos aí, né? O Rodrigo Bittar, que é editor também. Editor na Bandeirantes. Na Bandeirantes, tem narrado no Band Esportes, é um bom narrador. Tem outro menino lá, acho que é o Pedro Ramiro. Eles estão lançando, e tem que lançar mesmo, tem que haver uma renovação, né? Claro. Eu não sou contra, tem que haver. É um novo ciclo que vem aí agora. Pensar que vai haver, num curto espaço de tempo, alguém que substitua os três que nós já falamos, o Silvio Luiz, o Luciano do Vale e o Galvão Bueno, eu acho muito prematuro ainda, né? Não vejo ninguém que possa marcar profundamente como marcaram esses três aí, sabe? Com seus estilos, com seus bordões, com as suas doses de emoção. Eu não vejo, assim, num curto espaço de tempo, alguém capaz. Mas é claro que o tempo vai passando e aí alguém vai começar a marcar, né? Alguém vai começar a marcar. O detalhe também em relação ao Silvio, ao Luciano e ao Galvão, é que eles também vêm de uma época em que eles dominavam tudo, né? Eles brilhavam tanto que ofuscavam os companheiros. Eu trabalhei com o Luciano, eu sei como é que é, né? Como é que é? Trabalhei com o Galvão. Você sabe como é que é? O detalhe é que eles têm uma cláusula no contrato que dá a eles o direito de transmitir o que eles quiserem e o que eles não quiserem. Então, chegava numa semana de 3 ou 4 eventos importantes, aí, Galvão, aí eu vou fazer os 4. Entendeu? O Luciano é a mesma coisa. O Luciano teve uma semana na Bandeirantes que nós tivemos jogos importantes na terça-feira. Eu não vou saber agora
distribuir exatamente os eventos, mas vamos imaginar. Terça-feira, Libertadores. Na quarta e na quinta, Copa Sul-Americana. Aí na sexta, Campeonato Brasileiro. Ele narrou todos os jogos. Eu e o Prieto, que fazemos parte da equipe, ficamos lá assistindo. Mas você acha isso correto? Erra quem coloca no contrato ou quem assina o contrato ou quem exige no contrato? Então, eu não vou dizer para você que eu acho correto, não. Não acho, não. Eu acho que tem que haver uma distribuição mais equânime, né? mais democrática. Mais equilibrada. Como começou a acontecer de uns tempos para cá na Globo. A Globo começou a distribuir melhor, né? O Galvão foi se afastando lentamente, então outros eventos importantes começaram a sobrar para o Kleber, a sobrar para o Luiz Roberto, para outros narradores até. Porque teve um período em que falou em evento principal, principalmente a seleção brasileira, não tinha como. Não tinha como. Agora, se a pessoa fez essa reserva de mercado e a empresa chancelou, você vai falar o quê? Eu acho que ele está na dele. Cada um briga pelo que pode brigar, né? Pelo que acha interessante. Tá, só para encerrar aquela história do jogo inesquecível lá, o Flamengo tinha ganho o jogo de ida 3-0, o segundo jogo foi 2-2 e o Júnior realmente fez um dos gols. O outro foi o Júlio César. Foi 2-2? 2-2. O primeiro jogo 3-0 pro Flamengo. Tô com a memória fraca. Não, imagina, você errou por um gol, pô. Foi o VAR. O que você sonha? Eu não sonho muita coisa não, viu, Nivaldo? Eu sou muito grato a Deus porque eu trabalhei na minha carreira, eu trabalhei em grandes emissoras, comecei a minha carreira na melhor emissora de Campinas, né? Depois fui trabalhar na Rádio e TV Record lá do aeroporto da família Machado de Carvalho. Foi um período legal, curto, mas legal, né? Eu peguei, infelizmente, naquela época um fim da Record que era, guardadas as proporções na época, ela era a TV Globo. Guardadas as devidas proporções, a Record era sensacional. Era top, né? E eu peguei um fim dessa Record. Quando eu saí de lá, um ano e pouco depois, eu saí porque já não aguentava mais receber salário atrasado, né? Olhar na calçada e ver aqueles artistas, a Dona Irã Barbosa, a Aracide Almeida, sentada na calçada esperando o caixa abrir. A portinhola do caixa abria, assim, por volta de 11h30, meio-dia, e o caixa falava assim, não tem nada, pá. Pô, eu falei, o quê? Vou embora, vou cair fora daqui. Eu já estava numa fase de emprestar dinheiro do meu pai para poder pagar aluguel, morava mal, morava numa república com 5 amigos. E, enfim, falei, não, vou cair fora e caí fora. Mas foi um tempo bom, porque eu convivi com profissionais espetaculares, né? Talentos do jornalismo, aprendi, né? Reale Júnior, o Marco Antônio Gomes, você teve ídolos. Milton Parron, o chefe era o Fernando Vieira de Mello, Antônio Garini, era um timaço, né? Porque as redações funcionavam juntas, né? Da Rádio e TV Record com a da Jovem Pan. A Jovem Pan estava começando a estourar, né? Com o Jornal da Manhã, então tinha esse time aí. Nossa. Qual foi a pergunta? Não, você teve ídolos, assim, referências que te nortearam? Não, eu sempre me inspirei em várias pessoas, mas nunca tive especificamente um ídolo, né? Eu, no começo da minha carreira, eu não pensava em derivar para o jornalismo, não. Eu queria... cheguei a ser, inclusive, eu queria ser disc jockey, apresentador de programa musical, né? Fiz vários programas. Programa por telefone, alô, qual é a música, um monte de coisa assim. E eu tinha, nessa época, eu tinha uma admiração enorme por Hélio Ribeiro, pelo Jorge Elau, Ferreira Martins, que no fim acabou ficando um amigo, né, um amigo querido. Eu tinha admiração por esses caras, eu vivia colado, meu ouvido colado no rádio. Então, esses eram realmente ídolos, eu posso dizer para você, ídolos, gostava muito, eu ouvia muito o rádio, né? O rádio é demais, né? Eu ouvia muito a Rádio Eldorado, né?
com notícias fornecidas pelo jornal Estado de São Paulo, a Rádio Eldorado informa. Pô, não tinha spot, não tinha jingle na Eldorado, era só texto lido, né? Até texto da Coca-Cola, né? Você já tomou sua Coca-Cola hoje? Não? Entendeu? Era muito bom, né? Muito bom. E com essa voz aí, você foi um conquistador? Conquistou a esposa? Não, longe disso, rapaz. Como é que... Quando que chegava com esse vozeirão aí? Não, porque o rádio tem isso de bom, né? A pessoa... Hoje tem rádio com imagem, mas naquele tempo não, né? Quando eu comecei, as pessoas ouviam, pô, esse cara deve ser um galã, né? Que topete e tal. Aí quando chegava, pô, não é nada disso, né? Saía correndo. Não, mas eu não fui. Namorei o normal. Casei cedo, né? Casei com 24 anos, pô. Quantos anos de casado já? Vai fazer 50. 50? Bodas de ouro, né? Bodas de ouro. Darei uma grande festa com coxinhas e quibes e... Oliveira, obrigado pela participação. Espero ter atendido aí a sua expectativa. Ótimo, agradeço muito. Eu sei, você ficou muito feliz. O trânsito, no começo, te atrapalhou um pouco. Pois é, eu já sou péssimo de direção, eu nunca sei onde eu tô. E aí, depois das 6, escureceu. Aí fica mais difícil. Não, você coloca nesse aplicativo no Waze, e o Waze é muito quadradão, né? Eles vão pelo caminho que eles acham que é o melhor. Que eles acham que é o melhor, que tem que ser, né? Não te dá uma alternativa de rota. Ou então a alternativa que me deu, pô, você pegou a alternativa errada. Me levou quase que lá para o Parque Novo Mundo. Eu queria agradecer o Bar Tribunal, se puder colocar aí para gente, Rojas. Quando é que a gente vai lá? A hora que você quiser. E fica pertinho aqui do estúdio, fica na rua Coriolano, na Lapa, Bar Tribunal do nosso amigo Marcelo. Você experimentou, né? Uns petisquinhos aqui. Opa! Franguinho maravilhoso, hein? Legal. Bar Tribunal. Se não acabou tudo ali fora, ainda vamos fazer mais um. Vamos pegar mais um pouquinho, antes de pegar a estrada. Tem aí algum saquinho plástico para levar para casa? Pode levar. Bar Tribunal, obrigado, Marcelo, pela colaboração aqui com a gente, tá bom, Oliveira? Obrigado. Eu que agradeço. É uma satisfação. Até a próxima. Muito, muito legal ter você aqui com a gente e ter você no Grupo Bandeirantes, um amigo. Eu acompanhei sempre muito à distância e tenho agora a satisfação de trabalhar ao teu lado também. Igualmente. Obrigado. Eu que agradeço. Vai com Deus. Tchau, pessoal. Até a próxima.